Então, boa noite, pessoal. Que grande alegria tê-los e tê-las aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso último dia da Cultura de Paz nas escolas. Depois do meu encontro com Jonas Ribeiro, depois do Almanaque da Paz, depois do Poesia Sustentável, temos a grande honra, a grande alegria de fechar com a minha amiga Carolina Cassiano, que sabe tudo, tudo, tudo de comunicação não violenta. E ela vai compartilhar com a gente a experiência dela, vai dar uma fala inicial e responder as nossas questões também. Então, Carol, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. De verdade, é um grande prazer, Carol. Você sabe que eu gosto muito de você e do Sven, né? Os momentos de aprendizado são muito grandes, muito profundos. E obrigado por estar aqui com a turma da educação, a gente que pensa em poesia, a gente que pensa em histórias, a gente que pensa na literatura para os pequenos. Eu acho que a sua contribuição é primorosa, né? E tem uma coisa, Carol, que eu sempre falo para os meus alunos, que a gente não pode ter medo do conflito. Quando a gente está escrevendo uma história para criança, não tenhamos medo do conflito. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas se eu escrever uma história e tiver muito conflito, vai ser muito pesado para a criança. E, na verdade, não é, né? Porque o conflito faz parte da existência humana. E eu, quando comecei nessa história de conhecer mais sobre a cultura de paz, mais sobre a comunicação não violenta, para mim foi uma maravilha, porque o que mais tem é conflito. É conflito de tudo quanto é lado e a gente passa a enfrentar o conflito, né? Então, eu estou dando esse preâmbulo para quem escreve histórias, para quem faz enredos para as crianças pensarem em tudo que a Carol vai falar. Claro, ela não vai falar da construção da história, mas ela vai trazer como que a gente convive com um conflito que não tem como escondê-lo, né? Então, pessoal, vamos apresentar esta moça que está conosco aqui, ó. Carolina Cassiano, trabalha com o poder da linguagem há 19 anos. É facilitadora, eu acho bonito esse nome, facilitadora de comunicação não violenta. E a Carol agora, gente, tem um novo projeto que eu tô doido para fazer essa imersão com ela. Farei em breve, viu? Ela tem um trabalho com autocompaixão. Ela ensina a gente, ensina, mostra. A Carol, na verdade, ela não ensina, ela faz a gente vivenciar. O negócio da Carol vai abrir o coração. Não tem pensar muita coisa, não. Experimenta, isso é muito bonito. Comunicação não violenta e diferentes processos de autocompaixão, como o protocolo internacional Mindful Self-Compassion, International Relationship Focusing. Treinou mais de, ouçam, 5.000 pessoas em práticas de CNV. Eu fui uma delas. E já ofereceu mais de 1.500 horas de atendimento individual no seu programa Conversas que Conectam, baseado em CNV. Então, se você quiser conversar com a Carol, você ainda faz, Carol, esses encontros assim? Faço atendimento individual, faço também. Ah, muito bom saber. Se quiser conversar com a Carol, está com um conflito específico, vocês vão ver que mágica que é. Bom, ela é cofundadora da Diálogos Corajosos e tem o maior canal de comunicação não violenta do YouTube, com 45.000 inscritos. Na verdade, esse dado está errado, Carol, porque agora tem 45.030 inscritos e as pessoas daqui vão correr lá para o YouTube já se inscrever e se inscrever no Instagram também, @Diálogos Corajosos. Eu vou escrever, mas já sigam a Carol para não perder. Ela é especialista em gestão de pessoas pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e jornalista, com experiência de 15 anos em várias redações de TV, jornais e revista. É parceira de vida e de trabalho do meu amigo Sven, que é alemão, que adora pipoca com tempero baiano, e mãe de 2 gatos, de 14 anos, velhinhos, olha lá. O Vivi tá lá, o Visconde, né? É um nome muito chique. E o Spot. Com vocês, Carolina Cassiano. Boa noite, Carol. Eu não gravei. Ai, Gravou sim, tá gravando. tá gravei? Tá Ah, gravando tá gravando. sim. Ai, desculpa, eu viajei. Tá gravando sim. Boa noite, César. Boa noite, todo mundo. Bom, eu quero saber, vocês estão aí?
Porque eu planejei uma conversa aqui com vocês e eu preciso dessas janelinhas abertas para Boa. sentir que estamos numa roda, que a gente está junto, que eu não estou falando para a tela da televisão simplesmente. Quem está aí? Abre aí essa tela para a gente falar de conflito, confusão, dedo no olho. Vamos conversar sobre CNV, que rapaz, que é isso, esse negócio de comunicação não violenta? Eu não sou violenta, para que eu preciso de comunicação não violenta, meu Deus? Para quê? Então, abre aí essa janela para eu saber que você está aí, para a gente poder conversar, olhando no olho, nos conectando. Deixo esse convite para você. Se você puder abrir, eu agradeço. A minha intenção é ter aqui um papo com vocês que, de alguma forma, a gente vai dialogando, que você vai interagindo comigo no chat, que a gente vai, de alguma forma, batendo papo, para que vá fazendo sentido para você, né? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para a gente falar um pouco de CNV, entender que raio que é isso e quem sabe isso fazer diferença na sua vida. Não só profissionalmente, como professor, como artista, como, enfim, alguém que trabalha com educação, mas também como ser humano. Porque, na verdade, a CNV, ela é algo que pode mudar a nossa vida, mudou muito a minha, eu era uma pessoa muito diferente de quem eu sou depois que eu conheci a comunicação não violenta, mesmo tendo muitos outros processos de autoconhecimento na minha história, mas a CNV realmente, quando entrou na minha vida 13 anos atrás, em 2010, quando eu morava na Inglaterra, fez um uau, peraí, agora eu entendi por que que eu engulo tanto sapo. Alguém aí engole sapo no dia a dia quando surge um conflito? Às vezes eu prefiro ficar quieta, deixar para lá, melhor não falar nada, só que depois fica com aquele mau gosto, né? Coisa mal resolvida. Ou então, também era uma coisa muito comum, em vez de engolir sapo, chegava uma hora que não dava mais para engolir sapo. O que que eu fazia? Explodia. Aí falava o que não queria, aí falava, ai, joguei merda no ventilador. E agora? Isso era muito comum também. Alguém mais ou eu tô sozinha? Alguém também. Aí chega uma hora que explode, aí não aguenta mais, aí se arrepende, fica com aquela ressaca de ter falado. Como é que a gente sai dessas polaridades de engolir sapo que não é bom para a gente implode, ou de soltar os cachorros e explodir, também não cuida da gente, não cuida das nossas relações. Como a gente sai dessas polaridades? A gente vai falar disso hoje. E eu quero, antes de mais nada, dizer que eu quero honrar muito a sabedoria de vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm muita sabedoria para lidar com as coisas que vocês enfrentam, seja em escola, seja em casa, seja em outros ambientes de trabalho. Tenho certeza que vocês têm muita sabedoria e, ao mesmo tempo, eu realmente espero poder ofertar alguma coisa que toque seu coração, que acrescente algo mais na sua vida e que você saia daqui nutrida, nutrido de algo mais para levar para o seu repertório. Então, e é uma alegria poder... Alguém aqui que é professora ou trabalha em escola? Deixa eu ver. Alguém? Uhum, tem uma parte. Aham. Legal, legal. Se você está aí com a telinha fechada, pode levantar a mãozinha eletrônica, assim, aquela de reações, para eu saber. De repente, você só levanta assim, só para eu saber. Você está aí interagindo comigo. Vai lá em reações, clica em levantar a mão. Aham. Maravilha, que bom saber que vocês estão aí. Uhum, uhum. Muito bem. Que bom saber, que bom sentir que tem vida aí do outro lado da tela. Ai, que coisa boa. Então, é uma alegria muito grande para mim poder, e pode baixar a mãozinha também, a gente pode ir interagindo, levantando a mão, baixando a mão. É muito bom poder falar para professores. Eu sou filha de dois professores apaixonados por educação, pessoas que mudaram a vida de muitas pessoas, né? Uma mãe e um pai que trabalharam na educação pública durante muitos anos, então eu cresci dentro do ambiente escolar. Minha mãe como uma grande coordenadora e gestora de comunidades, meu pai também trabalhando em muitas escolas de elite de ponta de São Paulo. Então eu vivi muito no ambiente escolar, é minha linguagem de base falar sobre sobre o mundo das escolas, ainda que eu não trabalhe nas escolas. Então, humildemente aqui quero compartilhar com vocês a CNV, esperando que isso possa ajudar vocês também no ambiente escolar e em todos os ambientes em que vocês estiverem. Muita gente conhece a CNV por esse livro aqui, que é o livro base, né? Esse livro laranjinha aqui. Alguém conhece esse livro? Faz aí um sinal, deixa eu ver se vocês conhecem esse livro. Aham, algumas pessoas, outras conhecem por vídeos, por exemplo, até pelo nosso canal, como o César comentou, né, o Diálogos Corajosos no YouTube.
ou no Instagram. Então, tem gente que conhece um pouco de CNV, mas não tem muita certeza do que é, de como é que a gente realmente puxa, como é que a gente realmente põe na prática esse negócio. Gosto da ideia, mas como é que a gente põe na prática? Então, eu quero preparar vocês para já deixar o chat aberto aí, porque em alguns momentos a gente vai conversar pelo chat. Então, você pode ir interagindo, comentando alguma coisa pelo chat, assim a gente vai batendo bola também. Bom, o César começou a falar de conflito e eu quero pegar esse gancho e seguir falando nessa linha. Me conta, quem aqui vê conflito no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho? Quem vê conflito? O conflito acontece, seja meus filhos, seja na escola, seja em algum lugar onde eu transito. Tem bastante gente. Agora me conta uma coisa, quem aqui gosta de conflito? Pode levantar a mãozinha eletrônica se você acha que você gosta de conflito. Ó, a Viviane gosta, o César gosta. Aham. Parece que tem mais gente que vê conflito do que gente que gosta de conflito. Então a gente tem um desequilíbrio aqui. Parece que a Maria Eduarda até gosta de conflito, que eu entendi, né, Maria Eduarda, com a mãozinha levantada. Olha que coisa interessante. Tem um dilema. Pouca gente gosta, mas todo mundo convive com conflito. Isso é muito interessante, porque se tem muito conflito aí para a gente ver, mas a gente não gosta de lidar com ele, temos um desafio, porque ele está aí na nossa cara no dia a dia. E é interessante perceber por que que a gente não gosta de conflito. Por que será que a gente não gosta de conflito? Porque a gente tem pouca referência de uma experiência nutridora do conflito. Ao contrário, que a gente tem experiências de dor no conflito, não é? A gente entra no conflito e aí sai, nossa, com mais angústia, com mais solidão, com mais medo, com mais problema do que entrou. E isso é um dilema, por quê? Porque não tem como a gente evitar conflito. Em casa, de repente, e conflito, essa palavra é uma palavra que às vezes nos afasta da ideia do que pode ser conflito. De que conflito é esse que nós estamos falando quando a gente fala de comunicação não violenta? Né? Não precisa ser um grande conflito, um conflito armado, um conflito enorme com grandes danos. Não é desse tipo de conflito apenas que estamos falando. A gente está falando simplesmente você pede uma coisa para o seu filho, ele faz outra, ou bate a porta na sua cara. Ou simplesmente você quer uma coisa, seu marido quer outra. Ou numa fase em que você, seu marido, ou sua esposa, sua companheira, estão distantes, não estão conseguindo conversar. Ou então, uma história que eu vou até contar para vocês, o síndico toma uma decisão e você não concorda. Coisa que aconteceu ontem comigo, vou contar para vocês, fiquem aí que eu vou contar para vocês. Ou então, na escola, fulano xinga a ciclana. Ou então, um professor conta para outros uma coisa que alguém confidencializou para ele. E aí? Como que a gente lida com esses momentos? Porque tudo isso é conflito. Esses pequenos momentos em que alguém não está feliz com o que aconteceu, com o que o outro fez, com o que o outro falou. Como a gente lida com isso? Aí a gente precisa saber. E o que é mais interessante é que quando a gente não tem repertório para lidar com estes pequenos conflitos do dia a dia da vida, a gente também não tem repertório para lidar com os grandes quando eles acontecem. Então, nós vamos começar a falar dos pequenos aqui, porque a gente precisa treinar nossa musculatura para olhar para os pequenos. Porque se os pequenos a gente não dá conta, quando acontece um grande drama, ou até uma tragédia, como aconteceu em tantas escolas, a gente não tem o menor repertório de lidar com essas coisas tão grandes. Porque nem com as pequenas a gente tem repertório. E isso é muito interessante. Como a gente precisa aprender a treinar nos pequenos, né? Como a gente cuida nesse momento dos conflitos. E olha que coisa interessante. Quando a gente fala de comunicação não violenta, tem muita gente que acha que é falar manso. Ah, então eu preciso ser mais educada, eu preciso ser mais gentil, eu preciso sempre falar com calma, um certo tom de voz, eu não posso falar palavrão. Enfim, tem uma série de mal entendimentos, de desentendidos, de mal entendidos para a gente falar de comunicação não violenta. Por quê? Porque absolutamente não se trata disso. Do que se trata? Quando alguém faz alguma coisa que te incomoda, você não gosta, que pega no seu calo, que te irrita. Nessa hora,
Você precisa pausar para descobrir por que que você está tão irritada. Por que que você não gostou daquilo. Percebe? É um mergulho para dentro. Por que que eu estou tão incomodada? E a resposta não é óbvia. É um processo a gente aprender qual é essa resposta. E quando o outro faz essa coisa que te irrita, que pega no seu calo, que você não gosta, a pergunta aqui, que também é uma pergunta muito importante da comunicação não violenta, é por que que essa pessoa fez o que fez? E, em geral, a gente tem uma resposta boa para isso na ponta da língua, porque ele é um idiota. Simplesmente. Que é um retardado, um idiota, um imbecil, que é um estúpido, que é filho da... É esse tipo de resposta que a gente tem rápido. Mas não é esse tipo de resposta que vai ajudar a gente a resolver os nossos conflitos, que vai ajudar a gente a se entender, a gente se conectar, a gente resolver junto o que é que emergiu entre nós. Então a gente quer essa habilidade de olhar mais fundo para nós mesmos e olhar mais fundo para os outros. Percebe que não se trata de 4 passinhos. Tem gente que acha que CNV é falar de um certo jeito. Para quem conhece um pouquinho, falar em 4 passos. Esquece, não é sobre isso. Eu nem vou falar de 4 passos para vocês hoje. Vou falar só do coração da coisa. CNV não é falar em 4 passos. CNV é humanizar a nós mesmos e aos outros. Para só então, a partir dessa consciência mais humana, ou seja, em vez de olhar para o outro e ver só um idiota, ver uma pessoa, quando eu consigo olhar para o outro que me irrita e ver um ser humano, aí eu estou com um grau de consciência maior para conversar com ele. E eu quero treinar essa capacidade de ver além. Eu quero treinar essa capacidade de enxergar além do óbvio. Porque o óbvio é que comportamento idiota, que comportamento horrível. Eu quero ir além dessa consciência. E eu espero que hoje a gente consiga mergulhar um pouquinho nisso e entender o que é além. Por que além? O que que tem além? Vamos olhar para isso. Então, prepara o chat, porque eu quero te fazer uma pergunta. Abra o chat para eu fazer uma pergunta para você, para a gente interagir. E este momento é muito importante. Esta pergunta é importante. Muito bem, você tem um conflito em casa. Aí, seu filho, vamos imaginar, pode pensar em outras pessoas da sua vida, não precisa ser filho e filha, mas eu vou falar filho e filha, você pode pensar em 2 pessoas. Seu filho e sua filha estão brigando. O filho xingou a filha, por exemplo. Aí o filho tá bravo, a filha tá triste, tá lá. Quem você acolhe primeiro? Seu filho que xingou sua filha que foi xingada. Quem você acolhe primeiro? Deixa eu abrir o chat aqui que eu quero ouvir vocês. Vamos ver se eu tô sozinha. O filho, meu filho que é mais novo, eu chamaria os 2, diz o Luiz. Uhum. Aqui foi xingada, diz a Viviane. Uhum. Quem sofreu a agressão, diz a Lu. Gisela, o que xingou. Quem será que a gente acolhe antes? Quem falou? Quem recebeu? Eu chamo os 2, como diz a Richelle também. Quem causou? Vamos ver. O que que a gente faz nessa hora? Os 2. Gostei que vocês estão aí do outro lado, me deu mais ânimo agora. Agora gostei. Vocês estão aí. Idealmente os 2, trazendo uma oportunidade de conversa para que eles possam falar o que estão sentindo. Ou talvez não importa a ordem, diz o Luiz. Interessante. Eu vou falar para vocês que vocês caíram numa pegadinha. Por quê? Porque quem eu acolho primeiro nessa hora, e essa resposta que a gente menos dá no dia a dia. Agora a Ana pegou a minha pegadinha. Eu cuido de mim. Olha que coisa interessante. Às vezes, para ser mais honesta, a maioria das vezes, a gente não se acolhe. A gente não se põe na conta. E quando a gente não se põe na conta, a conta não fecha. Anota essa para sua vida. Quando a gente não se põe na conta, a conta não fecha. E às vezes a gente acha que a gente vai cuidar de um conflito
e esquece que se eu estou testemunhando o conflito, a minha garganta já fechou, o meu peito acelerou, eu me assustei, eu fiquei confusa e não sei o que fazer, me deu dúvida, me deu medo, me deu um montão de coisa. E eu quero ser capaz, primeiro, de cuidar de mim. Porque se eu estou, e não só no conflito, né? Não só no conflito, na vida. Porque se eu estou uma pilha de estresse, se eu estou uma pilha de sobrecarga, se eu estou uma pilha de exaustão, como é que eu vou cuidar do conflito dos outros, das dores dos outros? Eu não vou. Tem um cara, ele chama William Ury, ele é um figura, ele é um cara muito especial, ele é um mediador de conflitos americano, internacional, e ele escreveu livros interessantes e tal. Aliás, parênteses, se alguém quiser receber dica de livro, dica de vídeo, um monte de coisa que eu posso mandar para vocês, manda depois o e-mail de vocês no chat que eu vou mandar um presentinho para vocês, um pacote de coisas para vocês também poderem se aprofundar mais. Ai, deitar para o microfone. Bom, o que diz o William Ury, que é essa figura, esse mediador de conflitos muito especial, que tem livro, que tem um monte de coisa? Ele diz assim, ele diz assim, ele conta uma história que assim, ele foi fazer uma mediação com Hugo Chávez, presidente da Venezuela naquela época. E aí, o Hugo Chávez deixou ele horas esperando na antessala, horas. Então, ele já imagina você esperando horas na antessala na Venezuela, naquele calor, já foi ficando nervoso. Aí, não bastasse isso, ele entrou para fazer a mediação. Então, ele começou a conversar com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez ficou nervoso, gritou mais ou menos uns 30 minutos a essa distância da cara dele. Você... E ele se manteve inteiro para depois continuar escutando o Hugo Chávez, inclusive trazer uma resposta lá para o que estava acontecendo naquele momento. E aí ele diz assim, eu só consegui estar na frente dele, porque antes eu me escutei. E isso é uma coisa que a gente precisa treinar se a gente quer ser capaz de cuidar de conflitos, seja dos nossos, seja dos outros. Se eu não pauso para me escutar, eu não vou conseguir dar conta. E a gente vive uma epidemia de falta de escuta, uma enorme epidemia de falta de escuta. Quando a gente passa por estresse, por sobrecarga, por cansaço, por medo, por angústia, coisa que acontece dia sim, dia também, né? Não é só hoje, é hoje, amanhã e depois e todo dia. Se a gente passa por essas coisas, uma das coisas que mais nos ajuda a voltar para o nosso estado de equilíbrio é uma escuta qualificada. Mas nem sempre o outro está disponível para nos dar essa escuta qualificada. Então, quem é a pessoa que vai me dar essa primeira escuta qualificada? Eu mesma. Eu quero ser capaz de me ofertar essa escuta qualificada. E como é que a gente faz isso? Bom, eu queria fazer uma mini prática com vocês, mas para fazer essa mini prática, eu queria saber se vocês estão aí. Levanta a mãozinha eletrônica aí para saber se vocês estão aí, ou faz o liga a câmera, ou faz um negócio, deixa eu saber que você está aí. Deixa eu ver que você está aí, porque falar para os quadradinhos fechados é muito chato. Vou contar para vocês que é muito chato não ver vocês. Eu não sei se tem vida aí, se vocês estão fazendo outra coisa, se eu estou falando sozinha. Tem algumas pessoas aí. Que bom saber. Que bom saber. Estou aqui, diz a Virgínia. Obrigada, Virgínia. Muito bom. Que bom saber que vocês estão aí. Que bom. Me dá mais sentido de estar aqui. Que delícia. Bom, então eu quero fazer uma mini prática com vocês. Como é essa mini prática? Você solta tudo que você está fazendo. Solta braço, solta perna, solta tudo. E fecha seus olhos para a gente fazer um instante de mergulho para dentro. Menos de 1 minuto. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Você fecha seus olhos, você solta seus braços, repousa suas pernas. Toma umas respirações mais gostosas e profundas. E simplesmente se pergunta, com toda honestidade, como eu tô agora, hein?
Que sensações estão presentes? Tem uma tensão? Tem um estresse? Tem um cansaço? Ou mesmo tem uma calma? Tem um ânimo? O que você está sentindo neste momento? Pode ser algo agradável, pode ser algo desagradável, pode ser um pouco de duas coisas, uma calma e ao mesmo tempo um cansaço. O que você está sentindo? Mais 15 segundos de contato com você. Aos poucos, no seu tempo, você pode ir mexendo seu corpo, girando seus ombros, mexendo sua cabeça, alongando algo, se quiser, e abrindo seus olhos. Hum, hum. Aí eu pergunto para você, o que você descobriu que você está sentindo? Coloca aí no chat. Como você está? Como você está? O que você descobriu? Esse breve mergulho. Deixa eu abrir o chat para ler vocês. Como você está? César um pouco aflito. Que mais? Relaxado. Que bom. Suf... Ah, eu estava muda? Uau. Carol, eu peço Como... desculpas, tinha algumas pessoas com o microfone aberto, perdão. Eu mutei Ah, todo você, mundo, todo mundo. desculpa, perdão, porque Sem eu problemas. desculpa. Sem problemas. Então, vocês não ouviram eu lendo, né, o chat? Ou sim? Ficou mudo Só o só um comecinho? pouquinho, é só um pouquinho. Obrigada pelo sinal, Gisela e César. Muito bem, então olha só, tem gente que está dizendo que estava aflito, relaxado, em paz, sufoco, insegurança, medo, cansaço, tensão, preocupação, inconformada, pressa interna, descansada, porque hoje eu estou me curando de uma faringite provocada por estresse. Estou me sentindo um pouco ansiosa, mas muito feliz. Estou com a câmera fechada pois estava na hora da Renata e estamos jantando agora, sem problemas. Obrigada por falar, Maria Eduarda. Olha que coisa interessante. Num pequeno mergulho como esse, a gente descobriu tantas coisas importantes sobre nós. Nossa preocupação, nosso medo, nossa insegurança, ou mesmo nosso momento de descanso, porque eu pude pausar e me cuidar. Olha que informações preciosas estão presentes nesse pequeno mergulho. Aí eu pergunto para vocês, foi bom fazer esse pequeno mergulho? Faz aí um sinal para eu saber. Muito bom, diz o César, sim. A Viviane. Uhum. Por que será que foi bom? Foi sim, na verdade, costumo fazer isso diariamente. Que bom, Richelle, que bom saber, celebro com você. Por que que pode ser bom? Por que pode ser bom? Isso é uma coisa muito importante da gente saber. Foi ótimo, sim, eu faço com as crianças. Ah, celebro com você, Ana. Que beleza. Olha que coisa interessante, quando a gente pausa para se escutar,
a gente faz uma das coisas mais importantes de todo o processo da comunicação não violenta. A gente sai do piloto automático. Eu começo a me tornar uma observadora de mim. E quem se observa tem escolha. Quem não se observa entra no piloto automático com mais facilidade e sai dele com menos facilidade. Então, a gente quer muito poder reconhecer os nossos sentimentos e o nosso estado interno. Mas, estou vendo que algumas pessoas aqui já têm esse hábito, e ao mesmo tempo isso não é o hábito de todo mundo. Porque poucos de nós foram educados para saber olhar para dentro e falar: o que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui comigo? Quando você era criança, perguntavam na escola para você? No trabalho, perguntavam ou perguntam para você? Na faculdade, perguntavam para você? E aí, como você está se sentindo com este ano de curso? Em geral, não. E o que a gente quer é se lembrar de que, na verdade, nós somos seres humanos que sentem. E a gente sente o tempo todo. O corpo está conversando com a gente 100% do tempo. Eu entro numa sala com pessoas que eu não conheço, meu coração aperta. O telefone toca de madrugada, meu coração dispara. Alguém grita comigo, me sobe um calor, uma irritação. O meu filho fica doente, tô triste. Percebo que eu tô atrasada, começo a ficar impaciente. O tempo todo tem sentimento e sensação acontecendo dentro de nós, mesmo que a gente não perceba. O corpo está conversando com a gente o tempo todo. Agora, alguns sentimentos são muito valorizados na sociedade, como é bom se sentir bem, se sentir em paz, se sentir animado, se sentir entusiasmado, se sentir feliz. Mas alguns sentimentos são menos familiares para muitas pessoas ou menos bem-vindos. Porque a gente não aprendeu a olhar para o medo, para a tristeza, para a raiva, para a solidão, para a impotência, para a vergonha, para a preocupação, para a ansiedade e outros tantos com acolhimento. A gente muitas vezes aprendeu a olhar para eles e falar: ih, não estou bem, preciso melhorar. Deixa eu ficar bem, deixa eu melhorar. Vamos lá, vamos. Toma um negócio, vamos ficar bem. Muitas vezes a gente aprende a se anestesiar diante do desconforto que é sentir essas coisas. Medo, cansaço, raiva, ansiedade, vergonha, tristeza, impotência, desânimo, solidão, preocupação, etc. E a gente quer sair desse lugar de precisar anestesiar o que a gente sente e começar a escutar o que a gente sente. A gente realmente precisa começar a escutar o que a gente sente. O Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, ele era psicólogo, né? E ele estava muito desiludido com a psicologia. Por quê? Por que ele foi construir a comunicação não violenta? Porque ele estava muito desiludido com a psicologia. Em que sentido que ele estava desiludido? Porque ele não estava satisfeito com a ideia de diagnosticar as pessoas. Ele estava muito interessado em descobrir por que as pessoas estão assim, que não seja uma resposta: porque ela tem esta doença, porque ela tem este distúrbio, porque ela tem este problema. Mas encontrar uma camada mais profunda e entender esses sentimentos como uma manifestação natural do nosso corpo que diz: tem alguma coisa muito importante aí para você olhar. É só um chamado, é só um pedido. E eu gosto muito dessa imagem, espero que possa ficar aí com vocês, essa ideia de que quando vem o medo, ou eventualmente se vem o desânimo, ou eventualmente se vem a raiva, ou se vem uma frustração, ou seja, qualquer sentimento desagradável, tá aí te mandando uma cartinha. Ele tá aí como uma mensagem, te dizendo uma coisa muito importante. E para a gente ver o que é essa mensagem tão importante, eu quero contar uma história real que eu falei para vocês que eu ia contar e vou contar para vocês. Ontem, eu fiquei muito chocada, mas muito assim, chocada, porque o meu síndico mandou embora o zelador que está aqui no prédio há 11 anos. E um cara, e sem conversar com os condôminos, ele mandou o cara embora,
sem conversar com os condôminos. Vai ouvindo a minha história que eu vou te fazer uma pergunta, vai prestando atenção. Esse zelador que está aqui há tanto tempo, ele era um cara assim que era de toda a confiança, ele apoiava a gente no que fosse preciso, estava sempre super disponível, falava também com muito cuidado com as pessoas. Então, enfim, alguém que eu aprecio bastante, que eu respeito muito, e eu fiquei muito chocada com por que será que esse homem mandou o síndico mandou esse zelador embora, e assim, sem conversar com ninguém? Chocada. Aí eu pergunto para vocês, por que eu fiquei chocada? Diante dessa pequena história que eu contei para vocês, eu pergunto, do que eu senti falta? Coloca aí no chat. E aproveita para pensar pelo seguinte ângulo, de que qualidade eu senti falta? Não comportamento apenas, mas que qualidade eu senti falta? Por exemplo, ser ouvida e ser vista, diz a Maria Eduarda. Uhum. Maravilha. Quem mais? De clareza de comunicação, diz o César. Aham. Que mais? O que vocês acham? Não tem resposta certa, fiquem à vontade para palpitar. Que não valorizou o relacionamento entre a gente e o zelador. Valorização. Me toca muito essa palavra, Luiz. Me toca muito. Valorização. Empatia. Confiança conquistada ao longo desses anos. Empatia. Porque o condomínio também é uma coisa coletiva, então talvez uma coisa de participação, né, Viviane, que eu discuto de você quando você fala isso. Questionada, ser colocada a par da situação, participar, o cuidado com a resolução, então cuidado, obrigada por ressoar, Viviane. Então, olha que coisa interessante, vocês estão me contando que eu me senti, neste caso, tocada, porque eu senti falta de algumas coisas, como inclusão nessa escolha, ou mesmo valorização, que são coisas muito importantes para mim. Valorização dessa história, inclusão nessa decisão, qualidades que são muito importantes para mim. E essas qualidades na comunicação não violenta são um grande segredo da CNV. Talvez muitos aqui conheçam, a gente vai aprofundar um pouquinho, talvez não. Então, quero contar para vocês, porque essa é a grande chave, é o grande segredo, mas que a gente precisa saber usar também no nosso dia a dia e se lembrar dele, né? Que é a ideia de que existe um grande motivador por trás de absolutamente tudo que a gente faz. E este motivador são as nossas necessidades humanas. Eu vou colocar, eu acho que eu não estou de co-host, César, você pode me colocar para eu poder liberar aqui uma imagem, por gentileza? Eu vou colocar aqui na tela uma imagem e eu convido vocês a olhar para essas palavras e se perguntar, deixa eu ver se agora eu consigo. Vamos lá. Agora sim, obrigada. Convido você a se perguntar: tem alguma destas palavras que não é uma coisa importante para você? Ou, se tudo isso é importante para você, coloca aí, sim, no chat. É importante para mim? Sim. Coloca um sim que eu vou saber. Tudo isso aqui é importante para você? Ou tem alguma coisa que você fala, eu não preciso disso na minha vida. Não faz diferença, pode arrancar da lista, não preciso. Dá uma olhada. O César dizendo, acho que tudo é importante. Quem mais acha que tudo é importante? Coloca aí no chat, sim, para eu saber. Diz a Gleice, sim. Vamos ver se a gente está na mesma página, se não, também pode compartilhar. Sim. Algumas menos que outras, isso é interessante.
Algumas menos que outras, mas mesmo assim as que são menos ainda são importantes? É uma pergunta, Viviane. As que são menos importantes ainda são importantes? Uhum. Diz que sim, legal. Juliana, sim. Muito bem. Olha que coisa interessante. A gente faz essa pergunta, sim, mas algumas palavras, abundância, eu acho que eu não entendi esse finalzinho, Luiz. Sim, todas, sim, Tatiane. Algumas palavras em abundância, quer dizer, preciso mais? Deixa eu só ver se eu entendi. Algumas eu não preciso. Olha que interessante. Do que você não precisa? Fala aí para mim do que você não precisa. Escreve aí. Algumas eu preciso mais. Uhum, uhum. Ah, essa abundância, a palavra abundância, menos abundância. Abundância você não precisa, não conecta com você. Tá tudo bem. Então, para você, a abundância não te conecta. Agora, olha que interessante. Desta lista toda, a gente pode chegar, quando a gente olha para essa lista toda, a gente chega numa coisa muito importante. O que nos une? Porque se a gente arrancar a abundância para ajudar, para ficar aí bem redondinho para o Luiz também, quando a gente olha para essa lista, a gente olha para necessidades humanas universais. Isso significa que todo o ser humano, em todas as culturas, em todos os lugares, precisam disso. Qual a importância de saber que todo mundo precisa disso? Porque esse é o nosso lugar de humanidade compartilhada. É aqui que a gente não tem conflito. É nesse lugar onde a gente se entende. Por quê? Porque mesmo que eu precise mais de algumas coisas e menos de outras, eu reconheço a importância disso na vida. E reconhecer a importância disso me prepara para lidar com os conflitos. Como? Vamos ver. Antes de a gente olhar para como isso nos ajuda com os conflitos, olha que coisa interessante. A primeira coisa que muda quando eu olho para essas necessidades e percebo que elas são minhas, é notar que quando eu estou em qualquer momento com um sentimento desagradável, ele está aí me mandando uma mensagem para dizer, cara, tem uma necessidade humana que não está sendo atendida nesse momento. E este é o grande recado dos nossos sentimentos. Tem uma necessidade humana que não está sendo atendida. Então, em vez de, quando eu percebo que eu estou cansada, eu vou lá e tomo uma coisa, ou como uma coisa, ou se eu estou desanimada, eu vou lá e simplesmente como um bolo ou tomo uma taça de vinho, eu posso ficar mais curiosa com estes sentimentos desagradáveis e começar a me perguntar que necessidade humana não está sendo plenamente cuidada na minha vida e que meu corpo, com a sua sabedoria, está me contando. Então, se eu estou cansada, talvez eu estou precisando de mais pausa. Se eu estou desanimada, talvez eu quero mais avanço na minha vida. Se eu estou num momento perdida, sem saber o que fazer, talvez eu precise de ajuda, de apoio. Se eu estou com raiva, não tem nada de errado ter raiva. É só sinal de que tem uma necessidade muito urgente, como, por exemplo, consideração ou ser vista, ser visto. Então, quando a gente reconhece as nossas necessidades e vai ficando mais íntimo, mais íntima das nossas necessidades, isso me empodera para agir no mundo. Agir de forma consciente e coerente, porque agora eu sei do que eu preciso cuidar. Não adianta eu fingir que não estou cansada e que não tenho uma necessidade de pausa gritando dentro de mim, porque tem. Então, quando eu me dou conta da minha necessidade, eu também começo a aumentar o meu grau de responsabilidade por cuidar de mim e com mais clareza de como eu cuido, porque se eu percebo que eu estou precisando de avanço, preciso fazer algo para cuidar disso. Senão meu corpo vai gritar, senão uma hora eu vou adoecer. Então eu quero, na verdade, ficar cada vez mais consciente de qual é a mensagem da vida. Olha, não é à toa que esse livro aqui nos Estados Unidos não tem
quando foi lançado lá, né? Ele não tem esse subtítulo Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, não. Ele tem o subtítulo A Linguagem da Vida. Por quê? Porque está gritando dentro de você alguma coisa falando, vai cuidar disso. Vai cuidar, você está precisando de companhia, você está precisando de cumplicidade, você está precisando ser mais autêntica, falar sua verdade no mundo, você está precisando de mais apoio, você está precisando de... É a vida se comunicando com você, a fonte da vida. Por isso são necessidades humanas. Oh, me arrepia falar isso? Ave! Me arrepia, porque tem uma força muito grande. E olha que coisa linda. O Marshall Rosenberg falava uma coisa que é uma das frases mais fortes que eu ouvi ele dizer. Ele dizia assim: nós não fomos educados para aprender sobre sentimentos e necessidades, porque quem sabe sobre sentimentos e necessidades não se torna um bom escravo. Olha que coisa forte. Eu não saio dizendo sim, tá bom, eu tenho que fazer, resignado e vai e faço. Eu olho para mim e falo, não tá bom para mim, olha o tamanho desse incômodo, olha o tamanho da minha resistência, olha o tamanho da minha dor, olha o tamanho da minha falta de vontade. Tá faltando alguma peça para eu poder dizer sim. Tá faltando escuta, empatia, companhia, apoio, segurança, aceitação, liberdade, sei lá o quê. Se tiver esse elemento, talvez eu diga sim, mas sem esse elemento tem um não no meu corpo. E eu quero começar a escutar. Porque se eu começo a dizer sim, 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 para um monte de coisa que meu corpo está dizendo não, se eu faço isso repetidamente, eu desconecto da vida. É fácil entrar em depressão. Só porque estou desconectada da vida, estou desconectada dos pedidos que meu corpo está me contando e que eu quero ser capaz de escutar. E quanto menos eu escuto, menos paciência eu tenho com os outros. Pode ter certeza. Mais eu quero que os outros façam porque tem que fazer e acabou e cala a boca. Por quê? Porque eu tô fazendo isso comigo. Eu tenho que fazer e acabou e cala a boca. Eu não tô me ouvindo. Quanto menos eu me escuto, menos paciência eu tenho para escutar os outros. Pode ter certeza. E olha que coisa interessante. Se eu me escuto e se eu não me escuto, a fala que eu faço é completamente diferente também. É completamente diferente. E eu quero fazer esse teste com vocês e eu quero fazer um convite. O convite é o seguinte: percebe qual dessas duas falas te dá uma sensação de que você está de boa vontade comigo, que de alguma forma você quer conversar comigo. Qual dessas duas falas de alguma forma te aproxima ou até te abre o coração? Vou fazer duas. A primeira, com essa postura aqui. Essa postura aqui é a do lobo, também conhecida por chacal, no mundo da comunicação não violenta. Esse é o jeito como a gente está bem acostumado a falar. Vou falar com essa agora. Então, vamos imaginar que eu estou diante do meu síndico, que vocês já entenderam que mandou o zelador embora. E aí, sem parar para me escutar, coisa nenhuma, eu vou lá e vou falar com o síndico. Como é que eu vou falar com ele? Eu vou dizer, ô Cristiano, vem cá. Que história é essa de você mandar o Eduardo embora? Tá louco? Que isso? Sem escutar ninguém? Que arrogância sua. Quem que você tá achando que você é para fazer um negócio desse? O cara é ótimo, você chegou ontem. O cara tá aí faz 1000 anos, ajudando todo mundo. Você tá louco? Você não sabe gerir pessoas, né? Isso é uma baita de uma arrogância, é um autoritarismo também da sua parte. Agora, se eu pauso para me escutar, como vocês me ajudaram a fazer, porque eu percebi que eu fiquei chocada e que por trás do meu choque tem aí essa vontade, por exemplo, de valorizar essa pessoa, de ser incluída também nessa decisão. Aí eu vou falar de um outro lugar. Esse lugar que a gente vai chamar na comunicação não violenta de consciência da girafa. Porque é o símbolo da comunicação não violenta, quem sabe eu posso contar para vocês mais por quê. O símbolo da comunicação não violenta e desse lugar de fala. Né? Qual é esse lugar de que eu vou falar se eu tiver com esta consciência?
Então, eu vou falar para vocês ouvirem. E checa qual abre o seu coração, a primeira ou a segunda. Simplesmente a sua reação física. Então, eu poderia dizer para ele, deixa eu me concentrar. Poderia dizer para ele, Cristiano, eu percebo que quando eu soube que o Eduardo foi mandado embora, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada, porque eu confio tanto nele e eu valorizo tanto o que ele tem para entregar, que eu realmente não entendi. Realmente não entendi. E fiquei, assim, muito mexida com essa decisão. Você pode me contar o que que motivou a sua escolha? Deixa eu entender. E aí? Qual dá vontade de conversar? A primeira ou a segunda? Faz uma diferença? Da primeira para a segunda? Vamos ver aqui no chat. Segunda. Uhum. Grande diferença, diz Luiz. Diferença total. Uhum. Toda a diferença na segunda. Uhum. Uhum. Segunda, com certeza. A dois. Sem dúvida. A primeira me deixou acuada. Olha que coisa maravilhosa que você trouxe, Viviane. A primeira me deixou acuada. Olha que interessante. E o que faz um bicho acuado? O que faz um bicho acuado, eu pergunto para vocês? Ataca, não é? E é assim que a gente conversa. Eu ataco, você me ataca, eu ataco, você me ataca, eu ataco, você me ataca, eu ataco, você me ataca. É assim que a gente faz a nossa conversa. Só que não funciona, porque a gente não consegue se entender desse jeito, né? E diz aqui a Maria Eduarda, quando você se coloca vulnerável, demonstrando o que está sentindo, dá até vontade de abraçar. Olha que coisa linda, eu posso tocar seu coração, talvez, com a minha verdade. E a minha verdade não é fraca e não é falando mole. Ah, eu tô aqui, assim, querendo muito saber. Não é isso. Tô chocada. Quero muito entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo. Nossa, eu valorizo tanto essa pessoa, ela é especial aqui pra gente, inclusive na nossa casa. O que está acontecendo? Tô abrindo meu coração. A primeira muito reativa, só vai gerar reações. Ótimo exemplo para lidar com os conflitos dos alunos do dia a dia. Ai, que bom saber que está fazendo os links, Luciana. Já foi na ofensiva. Uhum. Olha que coisa interessante, gente. A gente está bem habituado a falar com a linguagem do chacal, a linguagem do lobo, a linguagem do ataque. O que que tem na linguagem do ataque? Eu aponto o dedo. O que que tem na linguagem do ataque quando algo eu não gosto, quando algo é diferente dos meus valores, ou do que eu acredito, ou do que eu preciso para mim, ou do que eu entendo? Eu julgo. E eu julgo a partir da ideia de certo e errado. Isso está errado, isso não devia ter sido feito. O critério é fora de mim, está errado, isso não deve ser feito. Diferente do mundo que a gente quer praticar na comunicação não violenta, que é eu falo de mim, eu me implico, eu abro meu coração, eu me mostro mais vulnerável, como disse ali a Maria Eduarda, me mostro mais vulnerável, e isso nos conecta. E não é vulnerável fraco, é vulnerável íntegro. Tem uma força aqui. E, ao mesmo tempo, tem vulnerabilidade. Não tem julgamento. Não tem certo e errado. Tem como eu estou. E eu quero contar para você como eu estou com isso. Agora, veja, se eu não vejo meus sentimentos e necessidades, eu vou falar apontando o dedo, porque o que me resta falar? Eu nem sei o que dizer. Agora, se eu vejo os meus sentimentos e necessidades, aí tem mais chances do outro também me enxergar e a gente começar a criar uma conversa. E nessa nossa mania de falar, porque a gente aprendeu assim, a gente não é culpado, a gente só aprendeu assim, fazer o quê? Nessa mania de falar a partir desse lugar do lobo, desse lugar dos julgamentos, dos ataques, desse lugar, a gente chega a ser até ingênuo. Olha que coisa. Repara, você diz assim pro seu marido: olha, eu acho que você é muito inflexível, você precisava ter mais abertura, entendeu? Você é muito rígido. Qual é a nossa esperança? Que a pessoa vai dizer assim: nossa, você me iluminou. Que bom, que bom que você me contou isso. Que insight. Obrigada, que insight. Eu vou mudar, pode deixar. Tô indo ali. Claro que não.
Se a pessoa recebeu ataque, ela vai te entregar ataque, é desse lugar que ela vai te devolver. Então, vamos sair dessa ilusão de que esse lugar vai levar a gente a algum lugar. Não vai, não vai levar. O único lugar que vai levar é a gente vai entrar numa discussão infinita que não vai chegar a lugar nenhum. E olha, se eu não estou acostumada a enxergar os outros enxergar as minhas necessidades e sentimentos, eu também não vou enxergar a dos outros. Eu realmente vou ver o outro como idiota e não como ser humano. E vai ser bem mais fácil julgar o outro, né? Agora, quando eu cuido de mim, quando eu tô com esta consciência, você acha que eu não tô mais preparada para escutar o outro? Começo a ficar mais preparada para escutar o outro. E isso é o que a gente vai ver como essa dinâmica que eu tô contando para vocês desses movimentos, é o que a gente vai ver como a bússola do diálogo. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, só para a gente ir firmando esse todo que nós estamos falando aqui, e daqui a pouco a gente vai entrar em mais um componente muito importante aqui nessa história. Olha que interessante. O que a gente falou aqui desde o início? Que quando algo me incomoda, o que eu preciso é ir para a base desse triângulo. Eu preciso me escutar. O que é autocompaixão? Essa pausa para me ouvir, sair do piloto automático e começar a acolher o que está acontecendo aqui no meu estado interno e entender as necessidades que estão vivas aqui para mim, como eu fui perceber nesse caso aí com o Cristiano. Aí, quando eu tenho essa consciência, quem sabe eu consigo falar com autenticidade, ou seja, não falar apontando o dedo, falar de mim, não do outro. Expressar meus sentimentos e minhas necessidades. E aí, tem chance de quando esse ser humano abrir a boca, eu conseguir sustentar a empatia. Essa palavrinha, que é tão famosa, faz tanto, né, tá tão na moda, mas que muitas vezes a gente não sabe como botar na prática. A CNV mostra exatamente como a gente aterrissa isso e bota na prática. Como é escutando os sentimentos e as necessidades dos outros. Escutando para compreender e não para responder, e nem para atacar. E essa é uma das grandes chaves de todo esse processo. E olha que interessante, eu preciso me lembrar que tudo, absolutamente, vou falar de novo, tudo que a gente faz é para atender necessidades humanas. Eu pergunto para vocês, alguém aqui já gritou com alguém? Não tô sozinha não, né? Todo mundo já gritou com alguém. Que bom saber. Aí eu pergunto para você, que necessidade sua você imagina, se você voltar para a cena do grito, que necessidade sua você imagina que você estava tentando atender quando gritou? Tentando, não é que você conseguiu, hein? Mas tentando atender quando você gritou. Diz César, respeito. O que mais? Talvez eu preciso de alívio, né? Você diz, eu preciso explodir, eu preciso pôr para fora. Talvez eu quero ser visto, né? Se eu explodo, quem sabe o outro me vê. Ou quem sabe eu tenho uma expressão de autenticidade, né? Eu preciso pôr para fora. Talvez atenção. Aham. Olha que coisa interessante. Tudo que a gente faz, ser ouvida. Uhum. Uhum. Tudo o que a gente faz é para atender necessidades. Respeito, às vezes atenção. E quando o outro faz aquela coisa que te irrita, ou quando a criança faz aquela coisa insuportável, ou quando o professor faz aquilo que não é bom, que você não gosta, que você não acha interessante, que você acha inclusive daninho, sempre é na tentativa de atender uma necessidade. Mas tem essa frase que talvez possa ficar aí com você, também como presente do Marshall Rosenberg, que é: toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Quanta raiva não escutada tem numa pessoa que faz algo que machuca o outro? Quanta tristeza não ouvida? Quantas necessidades não atendidas tem por trás de todo ato de violência? Se num simples gritar nosso, a gente reconhece a nossa necessidade de atenção, de respeito, de ser ouvido, de compreensão, a gente também pode começar a olhar para o outro assim.
Porque se alguém faz algo que me parece errado, eu posso começar a reprogramar a minha leitura disso e começar a me perguntar que necessidade dessa pessoa não está sendo atendida. Se fulano xinga o outro, talvez ele queira respeito. Se fulano rouba, talvez ele queira igualdade com seus pares, segurança, autoestima, conforto. Aí talvez você pergunte, mas uma coisa não justifica a outra. Não mesmo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente precisa entender que concordar com o jeito como as pessoas fazem as coisas é uma coisa. Outra coisa é compreender as motivações das pessoas. Compreender não é concordar. E isso é muito importante a gente distinguir. Se a gente mistura as duas coisas, a gente não tem paciência para entender o outro com empatia. Eu preciso separar as duas coisas. Compreender uma coisa, concordar é outra. E aí eu começo a humanizar as nossas relações. Aí eu começo a enxergar além dos nossos comportamentos. Enxergar que quando a pessoa faz aquela coisa que ela está fazendo, seja na sala de aula, seja seu filho, seja seu marido, seja você mesma, e é uma coisa trágica. Por que trágica? Por que trágica? Por que a gente usa a palavra trágica? Porque não ajuda. É trágica simplesmente porque não ajuda em nada. Porque se eu grito e quero ser ouvida, é aí que o outro não me ouve. Então é trágico. É um ato de desespero, porque a gente não sabe cuidar das nossas necessidades de outra forma, que o outro se sensibilize, que o outro me ouça, me veja, queira me cuidar. A gente não aprendeu. É triste. E a gente quer poder trazer algo diferente para o mundo, né? A gente quer poder compreender as necessidades dos outros, compreender as nossas, e aí começar a criar um lugar de compreensão mútua. E esse lugar de compreensão mútua nos permite construir soluções juntos. E é isso que a gente mais quer. Se eu posso ouvir a minha filha e meu filho, seja quem atacou, seja quem não atacou, e escutar o que você está sentindo agora. Que necessidade é essa que não está cuidada? E para você, o que você está sentindo? E que necessidade não está cuidada? E, inclusive, ajudar que eles se escutem com essa qualidade. Que necessidade que você está ouvindo dele, hein? Que sentimento você está ouvindo dela, que está presente ali? Que a gente possa se escutar com essa qualidade. Eu quero mandar depois para vocês, para quem quiser mandar o e-mail para mim, eu posso mandar. Então, quem quiser já entra na minha lista, inclusive, eu bota o seu e-mail aí no chat, que depois eu mando para vocês, e assim vocês entram na minha lista de conteúdos, se vocês quiserem. Que é uma professora da Dinamarca, ela fez, tem um documentário, né, com vários Carol, episódios de aplicação de CNV na escola. Pode falar, César. só um minutinho. Não é mais. Eu vou sugerir eu mandar no grupo o link para essa lista, não é mais fácil? Do que você Ah, anotar todo mundo? eu posso copiar, não tem problema não, Tá, César, é bem beleza. tranquilo para mim, sem Mas problemas, eu também mando obrigada. na lista, pode ser? Pode, aí quem Tá, quiser também pode ir lá isso, e depois eu jogo um link lá, quem quiser pode baixar, beleza. pode ir lá dentro e baixar, mandar um e-mail para mim e baixar, sem problemas. Tem uma professora na Dinamarca e ela está nesse documentário, ela fala assim, os alunos não estão prontos para aprender sem antes dizer o que é importante para eles. Olha que coisa. E assim a gente também tem feito nas empresas. A gente abre reuniões de empresas simplesmente com uma roda em que cada um fala o que está sentindo naquele momento. Porque se eu não tenho espaço para falar o que está acontecendo dentro de mim, eu entro na roda com a cabeça, na reunião com a cabeça na lua. Eu não estou na reunião. Eu ainda estou na minha preocupação com meu filho. Eu não estou na reunião. Então, se a gente dá esses pequenos espaços de escuta, a gente começa a mudar o mundo. Conversa por conversa, ouvido por ouvido, escuta por escuta. A gente quer começar a cultivar a compreensão no mundo, humanizar os nossos conflitos, a mim e aos outros, porque isso muda a nossa vida, isso muda as nossas relações, isso evita tragédias também. Isso também evita tragédias. Se a gente pudesse escutar e entender quem é o ser humano que está pulsando ali por trás daquela solidão, por trás daquele medo, por trás daquela preocupação, por trás daquela ansiedade, por trás daquele comportamento que me parece tão equivocado. Quem é esse ser humano? E quem sou eu? Que estou aqui também. E é uma grande missão, porque nós estamos falando de mudar o mundo, a gente está falando de mudar o jeito como a gente se relaciona no mundo como um todo, e criar uma nova cultura, o poder de resgate, totalmente, um grande resgate.
Então, a gente está falando de uma revolução do diálogo e da humanização de todos nós. E a pergunta é, quem vai começar essa corrente? Está nas nossas mãos. E a gente pode espalhar isso dentro das nossas casas, nas nossas relações como um todo. Fica esse convite para que vocês também possam começar essa jornada de transformação do mundo a partir dos seus próprios corações, cuidando de vocês mesmas e mesmos, e também das pessoas mais próximas, e de todas as demais que tiverem no seu redor, porque, mais importante, isso muda o seu coração, e quando muda o seu coração, você espalha outra coisa no mundo. Bom, muito obrigada pela escuta, por vocês estarem aqui, eu espero de realmente ter deixado uma semente, e quero também contar duas coisas. Para quem quiser muito, além de receber esses conteúdos, né? Quem quiser também se aprofundar, tem aí uma imersão chegando em julho. Na verdade, só tem mais 2 vagas da turma toda de 36 pessoas. Só tem mais 2 vaguinhas. Então, se alguém quiser, eu posso deixar o link aqui também para vocês saberem mais e se inscreverem, se quiserem. Enfim, então eu vou deixar aqui para vocês, se alguém quiser saber, poder também ficar... Vou deixar aqui, deixa o link, muito bem, ó. Tem aqui o... Ó, eu queria Para falar saber uma mais, coisa das na ficha de imersões inscrição. com a Carol, tá, gente? A Carol vai ser em Nazaré? É num lugar que chama Nazaré Uniluz, é maravilhoso ali, é um lugar incrível. E, e eu fiz 2 dessas, a iniciante, né, e a avançada. A gente sai de uma imersão dessa, pessoal, é assim, não é dizer que é transformador, eu acho muito pouco, porque a gente sai com uma estrada a ser desvendada, né? É muito bonito, porque não é que você fala assim, pensa assim, da maneira como eu tenho me comunicado, eu fiz tudo errado e agora eu vou fazer certo. Não é mágico a coisa. A Carol e o Sven colocam a gente para fazer dinâmicas o tempo inteiro, em dupla, em trio, em todo mundo junto, em roda. É assim, é uma experiência que não tem como descrever, é muito profundo mesmo. Vai ser iniciante, Carol? Em julho é o básico intermediário, depois a gente tem em setembro um avançado e em outubro outro avançado, porque a gente está lançando mais um avançado, então tem Avançado depois do que eu fiz? é Esse não paralelo, são é 2 paralelo. temas Ah, distintos, é. então eu quero fazer, porque é incrível, gente. Eu realmente recomendo. E, claro, seguir a Carol, né, no Instagram dela. Eu vou deixar aqui, ó. Mas, ô, Carol, eu queria só fazer mais 2 perguntinhas aqui, tá? Peraí. Então, eu estou deixando aqui, pessoal, para vocês, o Instagram da Carol e do Sven, Diálogos Corajosos, e o livro da Carol, que a gente vai sortear, mas vamos sortear no fim, né, Carol? Que é o Isso, vamos sortear no manual, fim. no fim de tudo, o Manual de Comunicação Não Violenta. A gente vai sortear esse livro e o É meu digital, né? Bom dizer que é digital. digital, é. E o meu livro é o Almanaque da Paz também. O da Carol é link, né? Quem ganhava, ela acho que vai passar o link, né, Carol? E Isso. o meu livro é impresso, eu mando pelo correio. Mas lá para o final. Carol, será que a gente poderia ver algumas perguntas que as pessoas mandaram no grupo lá? Antes da gente fazer as perguntas, César, deixa eu só fazer uma pergunta para o grupo. Coloca, Claro. por gentileza, como você está depois dessa troca que a gente teve aqui, dessa mini introdução como isso te toca, como você está, o que está acontecendo aí, para eu sentir como a gente está com isso tudo, como estamos? Se estamos juntos, o que aconteceu aí dentro de você? Deixa eu ver como você está, para eu sentir você. Se fez sentido, se te tocou, o que aconteceu? Diz a Gisela, esperançosa. Que delícia ouvir isso. Momentos de reflexão. Que bom. Feliz por abrir caminho no ermo. Reflexão pensativa. Estou nutrido. Para mim é um grande lembrete de parar e respirar e escutar. Esperançosa e com muitas ideias. Que delícia, reflexão, que coisa boa. E também pode ser diferente disso, pode ser uma coisa desagradável que você esteja sentindo, e eu acolho. Então, que seja bem-vindo o que quer que você esteja sentindo. Seja bem-vinda, bem-vindo, seja como você estiver. Olhar para dentro. Muito grata.
Muito grata por sentir que vocês estão aí e por sentir que de alguma forma te tocou. Faz muito sentido para mim e eu agradeço muito que vocês possam contar. Me deu ideias de como posso construir os meus futuros personagens. Olha que interessante, Luiz, que bom saber. Gratidão, gratidão por tudo, amei. Muito grata. César, Vamos lá. Carol, olha, bom, vou deixar para agradecer no final, né? Porque é muito bonito. Só para fazer um adendozinho, né? O Luiz, que está na nossa turma de escrita, a gente que escreve livro, e vocês, professoras e professores que trabalham literatura em sala de aula, observem isso, né? Como que um personagem não é construído aleatoriamente, né? Tudo isso que eu estudo com a Carol, todos os cursos que eu fiz me ajudam a ter personagens mais interessantes. O que não quer dizer que o personagem que eu colocar num livro infantil, ele deva ser perfeito. Que esse às vezes é um grande equívoco. A gente quer fazer um personagem que já sabe tudo de CNV, fala da necessidade dele, aí não conecta com a criança. O bonito é a gente colocar um personagem com conflito e o personagem passar por uma transformação. Aí a mágica da literatura acontece. Carol, vamos passar assim rapidinho, né? A gente abriu aquelas perguntas para as pessoas e tem algumas que são muito legais assim, né? Uma professora diz assim, ó, tem uma aluna que nas aulas de arte, quando percebe que os desenhos das amigas ficam diferentes dos desenhos dela, às vezes os desenhos da amiga são mais caprichados. Ela acaba pegando os desenhos das amigas, rasgando e escondendo. E às vezes fica agressiva. Eu imagino a menina dizendo assim, ai, que desenho feio mesmo, o seu tá feio, mas na verdade ela tá achando o desenho da outra não ficou tão bom quanto o da outra ficou melhor do que o dela, né? E aí a professora está falando, o que eu faço, pelo amor de Deus? é um caso lindo em que, de dor para essa menina, com certeza, mas lindo no sentido de que a gente está falando de uma menina que provavelmente está precisando muito de empatia e de escuta. Uma menina que está precisando que eu, como professora, possa sentar do lado dela e dizer: o que você está sentindo nessa hora? Ou você está triste? Você ficou assim muito ansiosa quando você olhou para o outro desenho? E você gostou mais do outro desenho do que do seu mesmo? E começar a explorar sentimentos dessa menina com ela e necessidades dessa menina com ela. Inclusive, para quem quiser, para quem deixar o e-mail lá para mim, eu vou mandar para você, vou mostrar para você, vou mandar para vocês uma coleção de cartas infantis para você imprimir e usar com crianças de sentimentos e necessidades. Que legal. Para você realmente poder botar para a criança, é isso aqui que você está sentindo? Tem aí uma raiva, tem aí uma angústia, e começar a fazer uma educação emocional. Porque essa menina provavelmente tem muitas necessidades aí. Está com medo, talvez, de ser comparada e de ser avaliada, então ela precisa, talvez, de valorização do desenho dela. Né? Talvez poder enxergar com autovalorização o desenho dela, uma possibilidade de necessidade que está aí presente. Então, como a professora pode ajudar a encontrar essas necessidades e, inclusive, valorizar, inclusive apoiar, inclusive dar o suporte que ela precisa também, para ela reconhecer a beleza do que tem ali no que é dela. Então, como pode ser um grande apoio a gente escutar necessidades e sentimentos e ajudar essa menina a digerir isso, porque você vê, da angústia que vem, acaba o quê? Na raiva, acaba rasgando, por quê? Porque ela não está sabendo o que fazer com o que ela está sentindo. Então, a gente precisa ajudar essa criança a encontrar o que ela está sentindo, o que ela está precisando. E, inclusive, os vídeos que eu vou mandar para vocês também, tem vários exemplos de conversas com crianças em sala de aula, para vocês verem Legal. como isso é possível de ser feito. Então, tem bastante inspiração aí no que eu posso mandar para vocês. Ô, Carol, e se uma professora chegar e falar, ai, você é uma tonta mesmo, que rasgou o desenho da Joana, vamos ser boba, aí ela acabou de vez, né? Aí, ó, eu estou falando a partir de que lugar? Né? Estou julgando.
Você é tonta, você é boba, o seu desenho é feio. Eu tô falando a Uhum, partir de adjetivos, eu tô falando a uhum, partir de julgamentos, não tô falando a partir do lugar das necessidades humanas, nem da criança e nem das minhas. uhum. Então, aí eu acabo não contribuindo para esse processo de digestão do que está acontecendo nesse ser humano. Carol, tem uma aqui que é muito legal, ó. Qual a melhor forma de abordar pessoas naturalmente violentas no linguajar? Imagino que ela deve estar falando com aquele colega, ou um aluno, por exemplo, que ela vai falar alguma coisa, o aluno fala, fica quieta, professor, não vou largar o celular mesmo. Ele está falando de que lugar, esse menino? Está falando desse lugar. E olha que interessante, eu acho que a mudança começa quando eu vejo que esta pessoa é um ser humano como eu, que simplesmente não tem vocabulário para expressar de outro lugar. Ele não sabe dizer, nossa, eu queria muito ser aceito pelo grupo. Ele não tem esse Uhum, vocabulário. Então ele vai falar de outro jeito. Eu quero muito que as pessoas me vejam com respeito. Ele não vai falar isso, porque ele não sabe. Mas eu posso vestir essas orelhas e ajudar a traduzir os julgamentos dessa pessoa. Eu posso ajudar essa pessoa a se educar, a ouvir suas próprias necessidades, fazendo chutes empáticos. É uma coisa que a gente trabalha muito na imersão, né? Como eu escuto o outro com essa qualidade. Né? Não daria tempo da gente entrar nisso em profundidade aqui, mas eu posso ajudar essa pessoa a ser ouvida com esse lugar. Por quê? Porque os julgamentos dela são só a expressão das necessidades, mas expressões trágicas. E ele precisa de tradução. Precisa. Então, eu posso começar. O meu primeiro trabalho é começar a achar que isso não é a pessoa. E não botar um rótulo na pessoa. Ela é uma pessoa que fala assim. Não, ela só aprendeu a falar assim. E ela uhum. pode aprender a falar de outro jeito, se eu ajudá-la. Isso é muito bonito, né, Carol? Às vezes a gente vê criança que quer mudar de escola porque ela foi rotulada, taxada como a, a falante, a palhaça, o que solta pum, o que é agressivo, sei lá, né? Botaram um Uhum. rótulo e a galera, e aí a criança tem necessidade mesmo até de uma mudança física, né? Para não sufocar. Sair desse sofrimento, né, de ser Né? julgado. Uhum. Mais uma? Pode ser? A última, é isso? A última, pode ser? Pode. Como sensibilizar os funcionários, imagino que esteja falando da escola, né? Para Uhum. perceberem as pequenas violências cotidianas na escola. Eu acho que ela está falando de que a gente chama de bullying, mas que muitas vezes os jovens, as crianças falam que é, ah, tô só zoando, tio, é só brincadeira, mas está falando que o menino é, sei lá, qualquer um alface, né? Na minha escola Uhum. eu noto que elas ocorrem entre funcionários e alunos, e entre os Uhum. funcionários e gestão. Então, é o que ela chama de pequenas violências cotidianas, e às vezes eu Uhum. estou traduzindo que talvez não sejam necessariamente ofensas diretas. Muitas vezes isso passa por meio da brincadeira, do bullying, né? Essas brincadeiras são tão perigosas, né? Porque elas vão meio que naturalizando um jeito da gente conversar que dói, mas que a gente não fala que dói. E a gente quer começar a falar que dói. E esse pode ser um bom lugar de fazer uma roda para a gente realmente conversar sobre como é se alguém, por exemplo, te chama de, sei lá o quê. Cada um poder contar o que se sente. O que talvez tenha sentido fulano quando ele foi chamado de tal, 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 tal. O que vocês acham? E a gente começar a fazer uma escuta. A gente começar a aumentar o nosso grau de verdade, porque esses sentimentos muitas vezes estão muito escondidos. A gente não tem nem espaço de confiança para falar que a gente se sentiu mal. Então a gente precisa gradualmente começar a criar um espaço seguro em que dizer, olha, fiquei triste. É possível. Porque em geral a gente nem tem esta cultura em que falar isto Uhum, é bem-vindo, muitas vezes é recebido como mimimi. uhum, Então, alguém que facilite esta roda precisa trazer seriedade para a acolhida desses sentimentos. Dói, machuca, a gente não quer se tratar desta forma. Quais as consequências da gente ficar ferido? O que a gente faz quando a gente fica ferido? Começar a criar consciência de que isso também gera mais vontade de atacar o outro, e aí a gente criou um círculo vicioso em que todo mundo se ataca sem nem querer, mas apenas para se defender. Então, uhum, acho que, em primeiro lugar, eu faria
depende de uma série de coisas, né? Mas eu faria uma sensibilização para esse como dói quando a gente é chamado de. E que necessidades a gente quer cuidar e que a gente não dá conta de cuidar quando a gente se trata assim, né? Respeito, cuidado, valorização, etc, etc. Então, começar a criar consciência e educação para sentimentos e necessidades, inclusive com funcionários, porque nenhum de nós foi educado para saber disso antes. Então, sempre é um bom momento para começar. Incrível, Carol. Incrível. Uau! Ai, Carol, nossa, sem palavras para agradecer. Agora a gente vai fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Então, Carol, você consegue pegar esses e-mails aí? Você tem como copiar? Porque depois que eu desligar o vídeo, eu vou Sim, eu já perder. copiei. Eu Você já já copiei. copiou todos? Se alguém por acaso quer mandar, que mande agora pela E última mande vez, agora. para que eu possa depois E a mandar para Carol vai estar vocês. sendo muito legal, né, Carol, em dar para a gente esse material todo para as crianças, para a gente estudar e ver, né? Acho incrível mesmo. Ó, primeiro vamos sortear o da Carol. Então agora eu vou sortear o livro da Carol, Manual de Comunicação Não Violenta. Gente, quem não conseguir ganhar o livro no sorteio agora, pode comprar o livro. Tá aí o link para vocês comprarem. É um e-book e eu particularmente gosto de imprimir porque eu gosto de anotar. E para mim fica mais fácil. Eu não gosto de ler no celular essas coisas. Então, eu fiz uma impressão assim, fica muito bonito com as letras boas. Eu que não estou enxergando bem, é muito bacana. E tem muitos exemplos incríveis. Exemplo é prático, é como ela está falando aqui, ela vai dando exemplos. Então, Manual de Comunicação Não Violenta, da Carol e do Sven, vamos sortear agora. Eu anotei aqui, ó. A regra é, pessoal, quem for sorteado e não tiver aqui, não ganha. Tá bom? Tem que estar aqui agora. E depois eu vou sortear o Almanaque da Paz. Então, eu anotei os nomes das pessoas e os números, com a minha tecnologia aqui virtual. E agora vamos sortear de 1 a 34. Vou sortear dois números, para sortear de uma vez só. Sortear dois números, entre 1 e 34. Ó, estão vendo? Sortear dois números, que tem que ter auditoria, cara. Senão o pessoal da educação desconfia. Olha eu rotulando o povo já. Sortear agora. Saiu aí? Ó, 9 e 1. Então, 9 ganhou o Manual de Comunicação Não Violenta e o 1, ó, 9 e 1. 9, Manual de Comunicação Não Violenta. Elisete tá aí? A Sim, Elisete tá aí. E o 1, Ana Cláudia Teodoro. Ó, Elisiete, né? Elisiete. isso. Tá aí, Elisiete? Maravilha, parabéns. Parabéns, Elisiete. Preciso do Obrigada. seu e-mail. Coloca seu e-mail aí no chat para eu saber que é você. Ok. Para eu colocar você lá no. E Ana Enviar para Cláudia você. Teodoro tá Já- aí, ó. Eu já mandei já o meu e-mail, já tá aqui já. Não, Ana Cláudia Teodoro, peraí. Ana Cláudia Teodoro ganhou o Almanaque da Paz, né? Ana Cláudia, você precisa mandar uma mensagem no WhatsApp para mim. Você tem como fazer isso? É elisete.oliveira@colégio Ciclo. Só ver se é você. Esse colégio ciclo estava em Isso. peso, aí adorei, viu? Muito bom. Maravilha. Sejam bem-vindos. A Ana Parabéns. Cláudia Teodoro já resolveu, professora, tá vendo? Já mandou no e-mail, já tá tudo certo. Beleza, Ana Cláudia. Gente, como é que não, né? Como o tempo passa e a gente aprende as coisas. Obrigado, Carolina Cassiano, pela sua disponibilidade em estar com a gente, né? De educação, falando sobre isso. Obrigado a todos vocês. A Richelle está falando Viva o Colégio Ciclo. Obrigado de coração por estarem aqui. Amanhã. E obrigado, Carol, sabe, por ter essa disponibilidade em falar daquilo que você tanto gosta. Foi um prazer muito grande, assim. Depois a gente vai compartilhar o link e pedir para vocês, pessoal, seguirem a Carol no Instagram, no YouTube, conhecerem o livro deles, é incrível. E quem puder fazer o curso, eu não chamo nem de curso, porque
uma imersão, né? Entre em contato com ela, com o Sven, vocês vão ver que o Sven também é uma pessoa extraordinária. E é isso, pessoal. Então, amanhã no grupo eu posto o link e... O Luiz, você fala o quê? Eu não entendi. Compartilhar o link? Que link? Você quer o vídeo com outras pessoas, para outras pessoas verem o vídeo, é isso? Da gravação. Tudo bem, Carol, para você? Para mim não tem problema não, pode Então, o compartilhar link que eu sim. mandar no grupo lá, você pode compartilhar. Tá? Carol, quer dar as Quero palavrinhas? dar uma boa noite, então muito grata pela escuta de vocês, espero realmente ter deixado uma sementinha no coração de vocês e que a gente possa se encontrar mais por aí ao longo dessa jornada da vida e de alguma forma que eu possa estar com vocês ao longo da vida de vocês com essa pequena mensagem que tanto mudou a minha vida e quem sabe pode também ser útil e proveitosa para vocês. Um grande beijo, muito grata. Obrigada, César, pelo convite, pela confiança, pela amizade. E também celebro muito a sua força no mundo, a sua liderança de grupos de pessoas que podem também olhar para a cultura de paz. Que assim seja. Tchau, gente. Um beijão. Obrigado, Carol. Boa noite. Boa noite.